Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, o capítulo 2 do nosso material didático, vamos estudar agora sobre os 24 anciãos. Número 4.4.1 diz 24 tronos, estudando Apocalipse capítulo 4, versículo 4, que diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. O comentário do material didático diz: a igreja que sofreu nas mãos dos que assentavam no trono do Império Romano e do Império Papal tem reservado tronos para julgar e reinar sobre a humanidade. Esses 24 anciãos, que nós vemos agora no número 4.4.2, eles representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Então, todos os salvos do Antigo Testamento, nós veremos aí no decorrer do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, eles agora estão diante de Cristo. Por quê? Porque Cristo já efetuou a obra expiatória. Vamos lembrar de Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O que representa ele levar cativo o cativeiro? Representa ele levar todas aquelas almas de salvos que estavam no seio de Abraão, como na história do rico e Lázaro. Jesus retirou-os dali e os levou para o terceiro céu. Essa é a interpretação de levar cativo o cativeiro. Então, os salvos do Antigo Testamento, como eles foram salvos? Eles foram salvos através do sacrifício expiatório de Jesus. Eles não foram salvos por cumprir a lei. Por isso, eles estavam aguardando no seio de Abraão a execução dessa obra. O material didático também diz: a igreja vitoriosa se apresenta em tronos juntamente com os salvos do Antigo Testamento. Então, João está sendo revelado ali pelo ano 95 da era cristã, e esse momento aqui nós observamos que ele provavelmente está retornando até o momento em que Jesus morre na cruz, ressuscita, é assunto aos céus, significa que cumpriu todas as coisas, abriu portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então, ele cumprindo todas essas coisas, é exatamente o que vai se seguir agora com esse arrebatamento de João e também com essas revelações. Existe também a possibilidade desses 24 anciãos serem grandes representantes da verdade divina na terra. Homens que ensinaram a verdade como poucos. Então, nós não sabemos ao certo, mas esses 24 anciãos, como o número 12 é o número do governo de Deus na terra, por isso 12 apóstolos, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, 12 patriarcas formando 12 tribos. Então, o número 12 ele tem essa simbologia, o número do governo de Deus na terra. Então, o mais provável é que você esteja falando de 12 homens do Antigo Testamento, 12 anciãos representando os salvos do Antigo Testamento e 12 representando os salvos do Novo Testamento. Mas alguns têm pensado em nomes especiais. A maioria dos nomes aí vocês conhecem, Adão, Noé, Abraão, José, Moisés, Josué, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras. Aí nós colocamos o nome, eu coloquei o nome de um personagem aí que eu gosto muito na história de Israel, que foi um israelita muito fiel. Ele é considerado assim, talvez, o pai dos rabinos nos dias de hoje, Hilel. Hilel foi um homem que viveu nos dias de Jesus, ele morreu ali pelo ano 10, 11 da era cristã. Ele talvez tenha se encontrado com Jesus, porque ele era o grande mestre dos dias de Jesus. Jesus esteve no templo com 12 anos, e isso aconteceu ali perto do ano 8 ou 9 da era cristã.
Então Hillel, ele é que tem assim o pensamento que até hoje os judeus seguem como sendo, vamos dizer, a grande máxima do judaísmo, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ele diz, o restante é comentário, isso é a lei. João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Apolo, também foi um grande representante do ensino, né? Talvez até o autor dos Hebreus, Tiago, Pedro, Judas. Eu coloquei aí o nome Maimônides, que é também um grande representante do judaísmo. Ele viveu ali no 12º século da era cristã, e entre os judeus até que se diz, de Maimônides até Maimônides, não houve ninguém, de Moisés até Moisés, não houve ninguém como Moisés. Porque Maimônides é, na verdade, o nome usado para representar um homem chamado Moisés, que era filho de um homem chamado Maimon. Então esse Maimônides é considerado assim como o segundo Moisés no judaísmo. Não é impossível que seja verdadeira essa interpretação, né? Eu não gosto de colocar infinitas possibilidades, muitas possibilidades para interpretar o texto do Apocalipse, que eu penso que a gente acaba por fugir de um ideal, e ficam tantas possibilidades que as pessoas não conseguem entender. Mas essas duas possibilidades são razoáveis. É claro que eu deixei o 24º mestre aí em aberto, porque pode ser alguém que surge aí nos últimos dias, um sábio que venha a entender as escrituras como poucos, né? E como eu botei aí no material didático, o 24º pode ser você que lê esse texto.